E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, o seu professor de História, e nós vamos apresentar um pouco como funcionava a sociedade feudal. Sim, se você tiver a percepção de como funcionava a sociedade, como funcionava a religião, quais eram as dinâmicas de poder, como essa sociedade, esse período histórico tem seu ápice e depois cai, tudo isso é importante para compreender perfeitamente. Você vai ver lá um filme de cavaleiros, vai se perguntar um monte de coisa, e quando você compreender esses detalhes básicos assim, você vai falar, mas naquele período a sociedade funcionava assim. Então vamos direto, sem perder muito tempo. A sociedade teria sido organizada por Deus, lembre-se. Qual era a entidade mais poderosa no período da Idade Média? Era a Igreja Católica, né? E para a Igreja existia uma dinâmica em que Deus havia determinado os lugares de cada um na sociedade. Era uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Sociedade é dividida em estamentos, em camadas, em que não há trânsito por essas camadas, entende? E para a igreja explicar isso para parte da população, para a maior parte da população, eles usavam essa anedota, essa metáfora aqui, ó. Para que as ovelhas possam dar lã, é necessário que o pastor vele por elas e que os cães as defendam dos ataques dos lobos, né? Para ficar claro, eles vão lá e falam assim: quem são as ovelhas? As ovelhas são os fiéis da Igreja Católica, né? O cristão que é fiel à Igreja Católica. Para que ele possa trabalhar, dar lã, viver bem, produzir o melhor de si, é necessário que o pastor, quem é o pastor? A igreja, vele por ele em oração, em prece, né? E que os cães as defendam dos ataques dos lobos. Quem são os cães? Aqueles que guerreiam, os nobres. Então, vamos trocar agora. Para que a população, o servo, o camponês, e todo aquele que trabalha e vive bem aqui e quer viver tranquilo, para que isso aconteça, ele precisa da ajuda da igreja, orando por ele. E a igreja e as ovelhas, as pessoas que trabalham, precisam da ajuda, da força dos cães, daqueles que guerreiam, para protegê-los dos infiéis. Quem são os infiéis? Nesse caso, todo aquele que não é confesso cristão ou aquele que ameaça as fronteiras dos reinos cristãos, né? Que é o que a gente vai ver quando acontece a expansão islâmica, né? Aqui está para você compreender como era dividido, né? De uma forma bem simples, tá? Aqui ainda existe sutis subgrupos, mas para ficar claro, o clero, os que oram, lembra lá do pastor, a nobreza, os que guerreiam, os cães que protegem, os camponeses e os servos, as ovelhas. Agora, para ficar claro, tá ali o rei, os duques e condes, né? O alto clero, né? Depois os cavaleiros, os senhores, os bispos e os abades, e embaixo os soldados, camponeses e servos. Repare num detalhe aqui. Professor, você falou que o clero é o topo da pirâmide, mas ali você coloca o rei. Eu coloco o rei, mas você precisa entender um ponto essencial da Idade Média. Se você ignorar isso, você não compreende em nada a Idade Média. Mesmo o rei estando na pirâmide, acima de todos, ali um poder centralizado, o poder de ser rei foi dado por Deus. Então, há uma legitimidade no rei que é abençoado pela igreja. Então, apesar de ele estar no topo da pirâmide, ele só é reconhecido se a igreja disser esse é um rei mesmo, né? Então tá aqui, para você entender como era a dinâmica das terras, né? Lembre-se, isso é importante, grave na tábua do seu coração. Terra é riqueza na Idade Média feudal. Sim, porque era uma agricultura, era uma cultura de subsistência, se produzia para sobreviver. Desta forma, quem tem terra para produzir tem riqueza, né? Então, para que você entenda ali, você vai conseguir reconhecer o castelo, manso senhorial, manso servil, plantação, igreja, manso comunal, casa do servo, moinho. Tá, beleza. O mais importante aqui para você entender o que nós vamos ver em seguida é o manso senhorial e o manso servil, tá? Por quê? Porque aqui vão entrar como funcionava a dinâmica de tributos na Idade Média. Vejam só. São vários os tributos, olha que não é coisa nova. Corvéia,
3 dias por semana. Vamos lá, pessoal. O servo, ele trabalhava, ou qualquer outro tipo de trabalhador, trabalhava 6 dias na semana. Um dia era o dia de ir à igreja, era o dia do Senhor, certo? Então tá lá, lembre-se, mas eu trabalho todos os dias da semana, eu não tenho religião, eu não sei o que. Não interessa pra nós. Pra você entender a sociedade da época, você tem que entender que eles acreditavam e viviam em função disso. Ok? Então lá, a Corvéia, 3 dias por semana, ele trabalhava na reserva senhorial. O que é a reserva senhorial? É a terra que era do senhor. Então, o servo trabalhava 3 dias lá, né? Certo? Como forma de pagamento para poder ter um cantinho que vai ser o manso. Já voltamos aqui, ó. Manso serviu, para ele ter direito a isso, ele tinha que trabalhar 3 dias lá no manso senhorial. Ô louco! E depois disso nós temos um outro imposto chamado atalha. Parte da produção do manso servil, que era a parte do servo, certo? Ele já trabalhou 3 dias no manso senhorial. Aí ele vai para o manso dele, o manso servil, e trabalha. Então parte dessa produção vai também para o senhor. Então ele já tem 3 dias, os outros 6 dias que ele tem que trabalhar para ele, parte disso aqui vai para o senhor. Depois disso, tem um outro tributo chamado banalidade, que é o quê? O tributo sobre os instrumentos a serem usados na produção. Tipo assim, você vai lá, vai produzir trigo, você pega lá o trigo do meio do mato e joga ele na comida, faz um pão direto? Não, você precisa de um processo para produzir a farinha, um processo para depois acabar fazendo com que esse trigo se torne pão. E todo esse processo, desde o semear até o colher e produzir, requer ferramentas. E quem tem ferramentas? O Senhor. E o Senhor empresta para você, claro que ele é muito bom, mediante ao pagamento da banalidade. Então, você, ou no caso o servo, terá que pagar um tributo chamado banalidade para usar os instrumentos dele. Beleza. E agora, tem o tostão de Pedro, que é o pagamento à igreja, uma oferta ou dízimo, né? Ai, professor, mas já falei que não importa o que você acredita, você precisa entender que a sociedade estava com esse tipo de cosmovisão, esse tipo de pensamento, de visão de mundo, certo? E aqui nós não estamos aqui para fazer juízo de valor, só para constatar que era assim que viviam, né? Mão morta, pagamento para um funeral. Morreu, pagou também, certo? Mas nem só de tristezas vive um homem, né? E se de repente casa lá o servinho com a servinha e eles têm um filhinho, beleza, aumentou a família, maravilha, paga também, né? Chamado captação por cada membro da família, certo? Então, assim que funcionava o sistema feudal. Então, se você entender essa dinâmica, como funcionava essa pirâmide, essa separação, você compreende bem o sistema feudal. Então, se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, compartilha com quem está estudando isso com você, mande para um colega, vai lá no Instagram também, faz pergunta, interage aí. Espero que você tenha gostado. Se inscreve nesse canal, compartilha com os colegas que estão estudando. Até a próxima e tchau!